Olá a todos, o meu nome é João Fernandes. Gostaria de vos dar as boas-vindas ao primeiro episódio das Automation Talks. Este podcast é promovido pela Doc Digitizer e tem o objetivo de fazer showcase de projetos de transformação digital, inteligência artificial e automação de elevado impacto e sempre na primeira pessoa. Traremos assim ao Automation Talks convidados com trabalho relevante nestas áreas e connosco irão discutir não só esses projetos, mas também o futuro. O futuro, onde a tecnologia certamente irá moldar a nossa sociedade e onde cada um de nós, enquanto pessoa, terá de viver, e aqui esperamos pacificamente, iremos abordar esse tema ao longo dos nossos vários episódios, com máquinas, robôs, algoritmos, que em alguns casos nos facilitarão a vida e em tantos outros nos levantarão desafios enormes a nós enquanto espécie. Esperamos ter conversas vivas, desafiantes e, sobretudo, onde colocaremos perguntas desafiantes aos nossos convidados, aquelas perguntas que as máquinas, por mais machine learning que tenham, ainda não seriam capazes de responder com assertividade. Para nos ajudar nesta missão, terei sempre comigo o Aníbal e a Raquel, que me ajudarão a fazer a ponte com vocês e garantir que todas as vossas perguntas que irão colocar nos nossos live streams são input para as nossas conversas. Este podcast estará disponível nas plataformas habituais e sempre que possível iremos transmiti-lo em live, como hoje é o caso, através do YouTube. Podem participar nesta conversa e convido-vos a participar nesta conversa através do nosso live chat do YouTube, colocando perguntas ou comentando a nossa conversa, e o Aníbal fará questão de nos fazer tornar esse vosso input também input para as nossas conversas. Apoiem o nosso projeto subscrevendo o nosso canal do YouTube e os vários canais de podcast que disponibilizamos, para que possam não só estar sempre notificados dos novos episódios que vamos lançando, mas também, se caso gostem, partilhem-nos nas vossas redes para que cada vez mais pessoas possam acompanhar este projeto. Sem mais demoras, hoje temos o privilégio de ter connosco o Ricardo Ribeiro como nosso convidado, como nosso primeiro convidado, portanto é um privilégio duplo, e eu passo assim a palavra ao Aníbal para nos introduzir o nosso convidado e dar kick-off a esta conversa. Aníbal. Obrigado, João. Deixa-me, antes de mais, agradecer-te por me teres lançado este desafio de fazer este Automation Talks contigo. Vai ser um desafio super interessante para as próximas semanas e para os próximos episódios. E permite-me também cumprimentar as pessoas da família Doc Digitais que estão a ver isto live neste primeiro ensaio, que certamente se correr bem... Já estão algumas. Boa, fico contente. Se correr bem, pronto, vamos go wild com isto. O nosso convidado, Ricardo, é com muito orgulho que temos o Ricardo connosco no nosso primeiro episódio. O Ricardo começou por se licenciar no Instituto Superior de Gestão em Business Administration and Management e depois posteriormente tirou 2 mestrados, um em Marketing Management e outro em Business Administration. Curiosamente, nenhum deles tem a ver com a área financeira nem com a banca. E depois tem 30 anos de carreira com experiência na banca, que é por si só um currículo super pesadíssimo. Entre Product Management, Business Unit Manager, eu gostava de destacar aqui outros pontos, que é o de Co-Founder and Partner na Consult Click da Eastern Europe, de 2012 a 2016, e Founding Member em Oxford Blockchain Foundation, que são dois roles de peso. Depois é professor convidado na Universidade Católica do Porto e no MBA do Instituto Politécnico de Coimbra. Mais recentemente, de onde conhecemos o Ricardo como Head of Consumer Credit e CTO do Montepio Credit, onde tem no currículo o maior projeto do My Credit Tech, que é uma plataforma digital, uma aplicação móvel de disponibilização de crédito pessoal, onde os particulares podem fazer tudo, portanto o processo todo 100% digital, sem qualquer intervenção humana. Onde é um projeto também muito querido para a família Join e também aqui para nós, para a Doc Digitizer. Sem mais demoras, Ricardo, muito obrigado por teres aceito este desafio. Muito obrigado. E João, deixo-te então para a primeira conversa, para o primeiro Automation Talks com o Ricardo Ribeiro. Obrigado, Aníbal. Obrigado pela introdução. Ricardo, bem-vindo. Obrigado por teres aceitado estar aqui e teres aceitado o nosso convite. Eu se calhar, nós vamos falar muito do futuro hoje, mas eu se calhar começava por desafiar-te aqui a uma viagem ao passado
tendo em conta a tua história e o teu background na banca, e certamente que a banca há 30 anos atrás era interessante. E eu gostava de te perguntar se te recordas como é que era encarada a inovação, como é que era nutrida a inovação no setor bancário, na banca, há 20 anos atrás, como é que eram conduzidos esses projetos, se é que existiam, não é? E como é que eram olhados pelos decisores? Porque nós tendemos a achar que a banca, e sobretudo a banca há 20, 30 anos atrás, eram todos aqueles. Acho que tu usaste muitos anos aqueles fatinhos e gravatas, não é? Que a gente estava habituados a ver no setor financeiro. Queres-me contar um bocadinho se havia inovação nessa altura e como é que ela era, como é que ela era conduzida? Claro que sim. Antes de mais, João Aníbal, é um prazer estar aqui. E o resto da equipa e família Doc Digitizer e no contexto global, até do grupo Join. E é um privilégio ser o primeiro a ser ouvido ou participar nestas iniciativas. E, portanto, isso para mim, além de ser um privilégio, é um desafio brutal. Como é que era a vida antes? E depois, como em tudo na vida, existe o antes e o depois, não é? Mas como é que era a vida antes? A vida antes era de fato e gravata. Eu recordo-me, embora se fale desta lógica de banco, eu sempre estive muito mais ligado ao contexto de serviços financeiros. Serviços financeiros muito mais fechado no contexto do crédito do que propriamente, embora tenha percorrido quase todas as unidades, se quisermos, que servem os serviços financeiros, especificamente ligados ao crédito, não é necessariamente exatamente a mesma coisa que eu dizer que possa ter a experiência de ter estado no balcão como caixa ou como iniciativa, porque eu nunca estive ligado diretamente a esse contexto tão abrangente da banca, embora conheça bem. A banca era claramente muito diferente. O que era a inovação da banca? Eu diria que a inovação, até nas áreas onde eu passei, a inovação era conhecer uma nova função do Excel. E, portanto, isso para nós era uma grande inovação, porque ou fazer a transição do Lotus 1, 2, 3 para outra cena qualquer, para que fosse um bocadinho mais na moda e simultaneamente resolver esses nossos problemas. Eu acho que isso é que era inovação. Inovação era não ter que olhar para um ecrã verde. Quer dizer, eu recordo-me de trabalhar ainda com ecrãs verdes e vejam que eu não sou assim tão antigo quanto isso. Recordo-me dos ecrãs verdes quando estava em casa do meu pai e recordo-me dos ecrãs verdes já depois quando comecei a trabalhar. E, portanto, eu acho que inovação nesse contexto era essa, inovação na relação com os clientes era ouvir uma reclamação, isso era inovação. Eu recordo-me quando estava, a minha primeira função, é interessante, a minha primeira função nem foi nos serviços financeiros, foi na área da indústria, essencialmente na automação da indústria, que é uma coisa assim um bocadinho estranha nesse contexto para mim, para quem foi depois para os serviços financeiros, nomeadamente naquilo que é a gestão da produção. Essa foi a minha primeira experiência de trabalho durante cerca de um ano como vendedor de um software de gestão de produção e automação para as áreas da indústria, nomeadamente para a indústria dos moldes, portanto, algo que eu conheci bem. Mas recordo-me que a inovação nos serviços financeiros nessa altura era o cliente dizer que queria azul, nós dizíamos-lhe que o carro para poder ser financiado, o que estava disponível era branco e ele dizia branco é ótimo. E portanto a inovação foi quando o cliente queria azul e nós tínhamos que entregar azul. Portanto as coisas mudaram bastante. E tu achas que, assim, olhando para este percurso de 20 anos ou mais no setor financeiro, de certeza, e se calhar mais recentemente, cruzaste com projetos que tu próprio achavas que tinham um potencial muito interessante e extraordinariamente inovadores, mas que por uma razão ou outra não se chegaram a concretizar. E eu gosto desses projetos porque nos dizem muito sobre o setor e sobre o mindset das pessoas. Recordas-te de algum que possas partilhar, obviamente, um ou dois projetos desses que de facto tenham sido, que estivessem muito à frente do tempo ou que por alguma razão não tivessem avançado, mas que eram, na sua base, disruptivos ou pelo menos inovadores para o setor? Eu diria que dos serviços financeiros houve alguns, mas eu queria se calhar não entrar diretamente aqui neste contexto dos serviços financeiros, embora se possa fazer a relação com os serviços financeiros, mas um que eu tive a oportunidade de participar diretamente
Deixem-me só fazer-vos aqui um parênteses, só para vos dizer o seguinte. Eu acredito que só existe uma forma de aprender, que é pondo as mãozinhas na massa. E quando se está há 30 anos nos serviços financeiros, nós temos necessidade, eu pelo menos sempre tive essa necessidade, ao longo dos anos, de fazer outras coisas para além dos serviços financeiros. Para conseguir fazer outras coisas e investir noutras coisas, perder bastante dinheiro noutras coisas, para conseguir perder, investir de alguma forma, para conseguir aprender. E um dos exemplos disso chama-se, ou chamava-se, e ainda se chama hoje, Consulta Click. A Consulta Click foi um projeto que nasceu em Portugal há uns largos anos atrás, essencialmente por dois empreendedores, ou por três empreendedores, o Francisco Lufinha, um, o José Carlos daqui de Aveiro, por acaso, de onde eu vivo, e o Duarte Champalimau. E foi um projeto que nasceu em Portugal. Nasceu em Portugal, aliás, nasceu na Católica do Porto, no MBA da Católica do Porto, qualquer coisa como em 2006, penso eu, ou já não me recordo muito bem. E desde então, 2010, aliás. E desde então se achava que podíamos estar um bocadinho à frente com a perspectiva de que nós podíamos colocar as consultas a serem agendadas da mesma forma como hoje são agendados os lugares de avião, porque esse aqui era o contexto. O contexto era compra em grosso e venda em retalho. Portanto, eu vou aos hospitais, vou às clínicas, vou a todos os lados onde se fazem consultas médicas. Eu tento identificar os gaps e as dificuldades que existem de marcação ou de ocupação, e eu vou vender essa ocupação para o mercado do retalho e quero ganhar um FII dessa ocupação. Na prática foi uma das primeiras plataformas, se quisermos, na altura, a única entidade que existia foi uma entidade criada daí sim, é verdade, 2007, se não me falha a memória, que era a ZocDoc, que era um exemplo a seguir na Consulta Click. E, portanto, o que é que falhou? Eu não posso falar da experiência em Portugal, falo da experiência no mercado da Europa de Leste, do qual eu levei a Consulta Click com mais uns colegas. O que é que falhou? O que falhou foi que verdadeiramente nós estávamos muito à frente, por um lado, e por outro lado não sabíamos o que é que era, ainda nessa altura, perceber, nós achávamos que vender a retalho ou comunicar a retalho consultas médicas, que até era bastante aceito por parte dos médicos e das clínicas, era ter um site. Nós esquecíamos claramente é que para nós conseguirmos ter uma estrutura desta natureza tínhamos que ter a capacidade de perceber verdadeiramente o que é que significa vender tráfego. Uhum. E portanto isto não era vender consultas, isto era vender conteúdos, e nós verdadeiramente não estávamos em condições de conseguir fazer. E daí que tivemos muito tempo de aprendizagem e além disso estávamos fora do período. Imaginem o que era a consulta click, ou que é os conceitos de consulta click naquele contexto que hoje estamos a viver. Aí sim, as coisas já são muito diferentes. Portanto, às vezes há ideias que estão muito à frente, por um lado, e por outro lado, das ideias à execução, significa competências, significa capacidades que nós nem sempre temos a capacidade de ter nesse momento. E pelo que tu me estás a dizer, muitas vezes nem sequer é um problema de tecnologia ou de canal, é mais uma visão de como chegar ao cliente, portanto, modelo de negócio e de canal de comunicação com o cliente, que falhando, naturalmente, tudo o resto falhará nisso, não é? Se calhar O problema raramente é tecnológico, o problema raramente é tecnológico. estavam a ver mal o produto de venda, não é? Exatamente. Isso Exatamente, e não só o produto de venda, o próprio modelo de revenue, tudo isso foi discutido durante anos e anos para trás, para a frente, porque quando é novo e quando nós vamos ao mercado e tentamos perceber a aceitação e depois vamos ao mercado tentar perceber a nova aceitação, andamos sempre a fazer ping-pong do modelo revenue, o que também complica um pouco todo esse processo. Isso levanta uma questão que eu acho que terá a ver necessariamente com a banca e me parece que pode ser interessante porque vai muito nesse sentido. Nós, de há uma década para cá, temos visto ou temos sentido a emergência de um conjunto de empresas de base tecnológica, mas sobretudo ligada a uma economia de dados, ou seja, o seu core business é monetizar sobre dados, recolhê-los e monetizá-los. São players que se calhar nasceram há muito pouco tempo, são incumbentes que criaram este novo segmento, não é, das redes sociais. Certo.
mas curiosa, e foram muito inteligentes na forma como em tão pouco tempo conseguiram capturar de forma massiva dados sobre nós e dados que de facto são monetizáveis com valor acrescentado enorme. No entanto, se olharmos a frio para isto, o setor financeiro é dos setores mais privilegiados no que toca à obtenção de dados e no que toca, no fundo, a anos e anos consecutivos de recolha de dados dos seus clientes. Isto porque, por vários motivos, mas se calhar o mais interessante tem a ver com a universalidade dos serviços que prestam. Portanto, toda a gente tem uma conta bancária, toda a gente movimenta o seu dinheiro através de um banco, e o banco não só disponibiliza esses serviços, como também agrega um conjunto enorme de dados. Curiosamente, achas que estes dados são vistos como um ativo estratégico dos bancos e achas que os bancos, neste contexto da transformação digital e nestes projetos, levam a sério a existência destes dados e olham para esses dados como um ativo monetizável? Sim, estou convicto que sim. Estou convicto que os bancos, sejam eles bancos nacionais, sejam os bancos europeus, sejam eles bancos internacionais, têm uma noção clara e estão perfeitamente convictos que têm que melhor olhar para e retirar cada vez mais proveito, se quisermos, ou informação dos dados que colecionam e que têm a noção clara e cada vez maior de que o nosso rastro também é um rastro financeiro. Ou seja, que o rastro financeiro é um conjunto alargado de metadados da nossa vida, do dia a dia, do segundo, porque em tudo o que nós fazemos há uma transação. Seja ela uma transação meramente financeira, seja ela uma transação que tem, direta ou indiretamente, impactos financeiros ou impactos naquilo que é a moeda de transação. Seja ela a moeda de transação as nossas moedas fiat comuns, seja ela a moeda de transação um token, qualquer que ele seja uma Bitcoin, seja um Ether, seja um Ethereum, seja o que for, que está na sua base e cada vez mais começa a ter um papel também no contexto dos serviços financeiros, seja uma transação que é feita com base naquilo que é WebAir, ou seja, na prática, aquilo que hoje acontece em muitos países africanos, onde a moeda de transação não é mais do que o tempo que eu estou a utilizar de telemóvel ou os pontos que eu tenho possíveis de utilizar como moeda. Tudo isso a banca hoje quer aproveitar e quer utilizar. A questão que se coloca verdadeiramente é que tudo isto é muito metafísico para os conselhos de administração. A maioria das pessoas que estão nos conselhos de administração não tem pessoas, mesmo ao nível das suas equipas de direção, não tem pessoas que lhes expliquem isto de uma forma mais que seja adequada para que consigam perceber as oportunidades, consigam perceber os riscos, por um lado, e por um lado consigam entender o que é que isso promove na experiência da relação dos clientes com os seus próprios bancos. E, portanto, enquanto não tiverem essas pessoas, das duas uma, ou entram na lógica que é o que está a acontecer hoje, há uns anos para cá, que é na lógica da tendência, que é, pá, isto é uma tendência e, portanto, nós bancos temos que estar nessa tendência também, porque estamos a ser claramente subjugados pelas big techs e, portanto, se nós somos os big banks, estamos a ser apanhados pelas big techs, portanto, nós também temos de ter alguma componente de conhecimento dessas big techs. Mas é pelo receio, é pelo medo, não é necessariamente pela oportunidade, porque eu acho que não têm as pessoas adequadas nas suas equipas para lhes conseguirem explicar verdadeiramente quais são as oportunidades que uma economia de dados e inteligência sobre dados lhes traz naquilo que é o melhor desenvolvimento da sua atividade. Isso talvez porque a atividade bancária tenha sido muito estável ao longo do tempo e de facto é uma medida, no fundo uma estratégia de proteção, talvez, dos incumbentes face a coisas que estão a acontecer. A questão e aí também se nota isso cada vez mais, não é? Com as várias fintechs que têm aparecido e não só, e os próprios grandes players como a Apple Pay e o Revolut, que trazem alguma disrupção. Sentes que os bancos
estão mais assustados ou estão mais numa lógica de surfar essa onda? E tu disseste-me que talvez eles não saibam o que é uma onda, nem sequer sabem surfar, mas Eu acho que sim. Se olhássemos para isto eu recordo-me que a primeira vez que eu tive contacto verdadeiro com fintech e quis começar a perceber um pouco mais sobre fintech, e prévio até depois ir tentar perceber um bocadinho mais disto numa pós-graduação que fiz com o MIT na altura, eu recordo-me que estamos a falar para aí em 2010, 2012, em que já se falava um bocadinho mais sobre estas coisas, já se falava bastante, pelo menos em Portugal, e naquilo que as notícias internacionais já se ia falando. A ideia que eu tenho é que nessa altura, sim, claramente os bancos achavam que estavam num período de negação, ou seja, isto não é um problema meu, isto não me vai afetar, são umas iniciativas assim meias ad hoc de um conjunto de entidades que acabam por morrer como morreram muitas outras. Vida é a bolha do .NET e outras coisas quaisquer que aconteceram por aí. Ok, isto foi a primeira abordagem. A segunda abordagem foi uma abordagem um bocadinho mais na lógica do pânico, que é, ok, afinal, isto não passou ainda, e afinal as Googles, Facebooks e outras entidades desta vida, estas Big Techs, nomeadamente os Alibabas, os Amazones, estão a entrar claramente no nosso setor e têm um volume de clientes e uma capacidade de automação e uma capacidade até de entendimento do próprio cliente, do ponto de vista dos algoritmos de conhecimento, para a tomada de decisão que nós não temos. Epá, isto parece-me complicado. Ricardo, curiosamente, e aqui ligando à minha pergunta anterior, nem é tanto assim, porque de facto os bancos até saberiam provavelmente mais sobre esses clientes do que um player externo que tem menos dados, ou pelo menos. Está bem, mas a questão que se coloca, mas a questão que se coloca é quando é que eles surgem, não é? Não nos podemos esquecer que os bancos, a maioria dos bancos que nós conhecemos em Portugal e no mundo tem no mínimo 100 anos, ou coisa parecida com isso. O grupo pelo qual eu trabalho tem mais de 200. Aliás, tem mais de 200, 250 anos e, portanto, quer queremos, quer não, tudo isto são consequências que têm consequências graves naquilo que é a gestão dos repositórios e dos silos de informação. Estas novas entidades que nasceram há 20 anos atrás, nasceram numa lógica de data-driven. E, portanto, os bancos não nasceram data-driven, os bancos nasceram money-driven, depois customer-driven, mais ou menos. Aliás, era um bocadinho mais profit-driven, depois customer-driven in order to get profit-driven, e agora não sei, agora vamos ver como é que as coisas correm. E, portanto, não era esse o contexto. E, portanto, muito difícil para a banca conseguir competir. O que eu acho é que nesta última fase, que era o que eu estava a dizer, nesta última fase eu diria que já existem estratégias de cooperação. E a banca já começa a entender e a perceber que há determinadas atividades que podem ser verticalizadas, há atividades que não temos a capacidade de as inserir numa lógica vertical e temos que ter a capacidade de ter a cooperação necessária com outras entidades. Aliás, não vamos mais longe. O Montepio Credit, que é a entidade pela qual já há muitos anos tenho o prazer de trabalhar e de colaborar com todas as pessoas que lá trabalham, olha para tudo o que são canais de contacto com o cliente, sejam eles financeiros ou não, com potenciais canais de captura e de contacto e de propositura de operações de crédito. E, portanto, no entanto, não verticalizamos nem queremos verticalizar. Temos é que nos preparar para conseguirmos estar nesses canais ou em todos esses canais. Peço desculpa interromper. João, posso só aqui meter a colherada? Dá. Ricardo, deixa-me só este paradigma, ou seja, esta perspectiva. Disso estavas a dizer, eu queria te perguntar um pouco o que é que aconteceu à banca, porquê? Porque, não sei se estou enganado, mas não sei se as pessoas têm a noção disto, mas a banca foi das primeiras a digitalizar-se com o home banking. Há 10, 15 anos, eu não sei, não consigo precisar, mas lembro-me que o meu pai... Aliás, um bom exemplo disso é o Banco Montepio, por exemplo. Pronto. Foi dos primeiros em Portugal, para não dizer o primeiro,
que teve uma solução de net 24 ou de caixa Certo, 24, neste exato. caso net caixa 24. Pronto, e foi há bastante tempo, ou seja, obviamente que não tinha as funcionalidades que temos hoje, que hoje conseguimos fazer tudo sem sair do sofá, mas consultas e as transferências que eram as primeiras, podia-se fazer em casa. E isto na altura foi o primeiro passo de transformação digital, pelo menos aqui em Portugal e principalmente na banca. Ou seja, pegando naquilo que o João disse, é o que é que aconteceu para que ficássemos aí, Ok? não é? Ok, Portugal é claramente um dos países da Europa, para não dizer um dos países do mundo, em que nós claramente demos passos largos na digitalização dos serviços financeiros há cerca de 2, 3 décadas ou 3 décadas atrás. Essencialmente porque a banca identificou um conjunto, ou melhor, criou um conjunto de condições, nomeadamente através da CIBS e outras, que lhes permitiu com que houvesse um investimento enorme em todos, aliás, e muito interessante, um investimento enorme naquilo que é a digitalização do acesso aos serviços financeiros, inclusivamente naquilo que foi a criação e a colocação dos ATMs, que somos o país da Europa, aliás, o país do mundo, com mais ATMs, se não me falha a memória do mundo, mas pelo menos da Europa, com mais ATMs por habitante, e E com mais do mais que isso tudo, serviços por nesses mais ATMs, ATMs por habitante, de forma gratuita, o que é mais extraordinário, porque onde é que está o incentivo, não é? Onde é que está o incentivo a colocar mais? E o que é certo é que o incentivo provavelmente não existe diretamente, por via do consumidor ou do utilizador, mas assim é. Agora, é verdade que eu acho que isto parece um bocadinho como os descobrimentos, não é? Nós fomos brutais nos descobrimentos, depois caímos para a ignorância e nos serviços financeiros um bocado isso. Fomos muito bons em Portugal. Eu diria que tivemos ali um momento extraordinário de criatividade e discussão da estratégia, mas depois eu diria que depois fomos nos mantendo um bocadinho naquilo que é a crista daquilo que fizemos e do que fizemos bem, não fomos olhando com espírito crítico para aquilo que poderíamos ter feito melhor ou aquilo que podemos fazer melhor, e simultaneamente temos aquilo que é perfeitamente natural, que é outros países que estavam no nível de desenvolvimento inferior dão saltos quânticos naquilo que é o seu desenvolvimento tecnológico e a sua inovação. E, portanto, 5 anos hoje não é a mesma coisa 5 anos há 20 anos atrás. Não é? Ricardo, eu vou desafiar essa ideia. Eu acho, assim, a opinião crua é que a banca está habituada a ser uma cash-cow. Então, quando constrói qualquer coisa, transforma em cash-cow e depois fica a ordenhar o projeto. Não pensa tanto numa inovação contínua, ou seja, em que a coisa não termina. Não termina no MBWay, não termina numa app móvel, não termina no home banking. É uma Claro. evolução contínua. E muitas vezes, comparativamente, por exemplo, às Big Tech que falaste, onde efetivamente existe um fluxo, apesar de, obviamente, muitas delas terem as suas cash-cows dentro do seu portfólio de produtos, mas tem um drive contínuo de inovação em que não passa um ano sem haver no fundo, pôr em cima da mesa algo de novo. Pois falta saber se esse algo de novo é assim tão radicalmente diferente ou não do que existia antes, mas pelo menos vendem como se fosse a última Coca-Cola do deserto. E eu aproveitava isto para saltarmos agora para o presente, já que dissecámos aqui o passado. Fala-me um pouco do projeto MyCreditTech e para quem não conhece, fala-nos de como é que surgiu, o que é que pretende trazer de novo, num contexto onde nós ouvimos falar de fintechs e de uma série de disrupção, onde é que isto se encaixa e porque é que o Montepio Credit decidiu apostar numa forma diferente de fazer crédito. Ok, fantástico. Obrigado pela oportunidade. É um projeto que me é muito caro, tanto a mim como ao Montepio Credit todo e todas as pessoas dentro do Montepio Credit. MyCreditTech nasce sobretudo de uma necessidade do Montepio Credit conseguir explorar cada vez mais os seus canais de relação direta com o consumidor. O Montepio Credit é, por inerência, desde a sua fundação,
uma instituição financeira de crédito que trabalha muito bem e que está fortemente implantada, mas de alguma forma também, durante algum tempo, dependente daquilo que são os mercados de, de contacto através de intermediário. Ou seja, nós não somos como um banco que tem uma relação direta com os clientes, nós não temos a conta bancária dos clientes, nós não movimentamos conta bancária dos clientes, nós somos uma instituição financeira de crédito e nesse contexto nós temos pouco conhecimento dos clientes e quando temos o conhecimento dos clientes é porque alguma coisa corre menos bem. É quando, ou quando eles precisam de fazer uma mudança na sua vida ou no seu contrato, mas normalmente é quando as coisas correm menos bem, é quando o contrato pode estar em potencial incumprimento ou quando alguma coisa eventualmente na relação com eles correu mal. E isso claramente é um problema para nós. Então, com base nisso, o que é que nós pensamos? Bem, ok, nós temos que estar mais próximos dessas pessoas, temos que estar mais próximos dos consumidores, mas temos que estar mais próximos dos consumidores criando as condições para também nós consigamos crescer, mas libertar as pessoas que hoje temos internamente para apoiarem esses clientes e não continuarem a fazer tarefas administrativas que na maioria das vezes não cria valor. E portanto nós tínhamos o objetivo de chegar até essas pessoas, ter um processo seguro, o mais automático possível, ou seja, com o maior nível de automação possível, que conseguisse se adaptar àquilo que são as exigências dos consumidores, a experiência do consumidor, e que no fim do dia permitisse com que a pessoa obtivesse as condições para poder antecipar uma necessidade que não é mais do que o crédito. E portanto, MyCreditec nasceu assim e nasceu o próprio nome, inclusivamente Creditec, nasce de uma, eu diria, da visão que o Montepio gostaria de deixar junto aos seus stakeholders, que é se porventura nós temos entidades que são especializadas na gestão da riqueza, temos as Wealth Techs, entidades que são especializadas na automatização ou no aproveitamento da tecnologia ou na aplicação e a maximização da tecnologia na área dos seguros, nós gostaríamos claramente de que este vertical de Creditec seja cada vez mais reconhecido e nós consideramos que e gostaríamos de caminhar para sermos uma entidade cuja tecnologia é fortemente utilizada para desenvolver o crédito. E portanto, o MyCreditec é mesmo isso, é uma plataforma 100% digital, ou seja, não existe papel, não existe manuseamento de papel absolutamente nenhum ao longo do processo. Todos os processos de identificação estão embedded e permitem diferentes processos de identificação, seja por chave móvel digital, que aliás, pena tenho eu de não existir muito mais utilizadores de chave móvel digital em Portugal, que era uma coisa que deveria haver, e que deu um salto grande agora com a pandemia, mas mesmo assim ainda está a níveis muito baixos, ou através de outros mecanismos de autenticação e de identificação, até uma estrutura autónoma de decisão, e depois todo um processo algorítmico de base para poder avaliar todos estes dados e avançar para uma decisão relativamente à documentação, aos dados que o cliente nos transmitiu, que os clientes nos transmitiram, para que o contrato seja colocado e disponível para assinar eletronicamente. E o pagamento só não é imediato ainda, porque em Portugal ainda não existe possibilidade para as instituições financeiras de crédito fazerem transferências, fazerem pagamentos imediatos para outras instituições, a não ser que sejam bancos. E nós não somos um banco, nós somos uma instituição financeira de crédito que pertence a um banco e, portanto, nós, infelizmente, ainda temos uma grande cota-parte dos clientes do Montepio Crédito não são clientes Montepio. E, portanto, o que significa que, em breve, e eu espero que muito em breve, estamos a trabalhar para isso, o cliente possa concretizar o seu projeto e possa ter o dinheiro na sua conta ao final de muito, muito pouco tempo a seguir. Então, para já estamos aqui a ver o vosso site, aqui em share screen. Portanto, perguntas que eu te faço. Que tipos de crédito é que vocês disponibilizam através deste processo? Uhum. E se de facto é possível, por exemplo, concluir um processo, pelo que me disseste sim, não é? Agora em tempos de pandemia, sem qualquer tipo de processo de papel associado, não é? E não sei, se calhar, fala-nos um bocadinho do processo end-to-end, se eu quisesse pedir um crédito, claro. o que é que eu iria ver e que partes é que são mais inovadoras face ao que tu conheces ser o processo de crédito mais tradicional, que já em alguns casos já era até ativado
em online, não é? Em modelo online, mas penso que Certo, isto tem aqui alguns twists interessantes. Queres nos fazer é essa verdade. viagem? Claro que sim, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Ah, MyCreatex está sobretudo, é uma plataforma sobretudo preparada para aqueles clientes que procuram um determinado montante para poderem concretizar uma necessidade ou um projeto que têm, seja ele um projeto relacionado com algumas mudanças em casa, por exemplo, principalmente nesta fase que estamos, num contexto mais familiar, começamos a perceber que algumas coisas em casa e algumas obras que precisamos fazer, seja porque temos a necessidade de fazer um mestrado ou algum investimento na nossa vida sob o ponto de vista intelectual e de conhecimento, seja porque precisamos de adquirir um bem específico, um computador, por exemplo, para a nossa atividade. Portanto, na prática, um cliente pode solicitar um montante financeiro para dar resposta a uma necessidade, independentemente de qual essa necessidade seja. E, portanto, é aquilo a que se denomina crédito pessoal, de forma um bocadinho mais clara. O que é que nós temos diferente, ou o que é que eu diria que podemos ter sido mais inovadores que na maioria das entidades que disponibilizam ferramentas desta natureza no mercado? Em primeiro lugar, nós achamos que todos os clientes têm que ter a possibilidade de comparar. E, portanto, nós fomos fundo na comparação. Ou seja, um cliente pode simular várias vezes, pode comparar várias simulações, pode comparar vários itens da simulação para que possa ter uma noção clara de qual é que é a melhor solução para si. Esta foi algo que para nós foi importante. Nós inicialmente achámos que se calhar os clientes não dão muita importância a isso, e estamos ainda a ver que os clientes ainda não dão importância suficiente aos mecanismos de comparação, mas nós também ainda não fizemos o esforço necessário de comunicação para destacar esta funcionalidade que nós achamos francamente relevante. A segunda está diretamente relacionada com os processos de identificação. Nós achamos que os processos de identificação têm que ser robustos, mas não podem ser únicos. E por isso é que nós temos processos de identificação que podem ser por fotografia do cartão de cidadão, onde nós retiramos por tecnologia Optical Character Recognition. Na prática, eu diria que é uma imagem visual do documento que se transforma em caracteres que depois podemos utilizá-los porque já estão estruturados. Quer seja na utilização de chave móvel digital. Por exemplo, nós somos das poucas instituições financeiras de crédito na área do crédito que utiliza a chave móvel digital. E posso dizer que nós temos cada vez mais pessoas que, quando nos procuram, utilizam chave móvel digital, porque é um processo cada vez mais seguro de fazer a sua identificação e a sua autenticação. Oh, Ricardo, E, portanto, até aqui estamos... deixa-me só Sim. lançar para o público este reto, porque eu acho que é realmente relevante. Para quem não conhece a chave móvel digital, é basicamente uma funcionalidade que qualquer cartão de cidadão tem e que permite, de uma forma muito simples, fazer assinaturas em documentos ou em processos deste tipo, que é, de alguma forma, a versão digital da nossa assinatura à mão. Não é? É a mesma versão? É a mesma versão e bastante mais segura e com toda a questão de segurança que uma assinatura numa fotocópia não dará certamente. Esta adesão a esta chave móvel digital é gratuita, é muito simples, é promovida pela AMA, e aliás traremos certamente nas próximas edições alguém da AMA para falar mais disto em pormenor. É muito utilizado e está cada vez em maior utilização agora em tempos em que nós não saímos de casa e, portanto, não podemos ir assinar coisas ao banco ou para a empresa, ou seja o que for. E, portanto, caso tenham este problema de assinatura, façam alguma investigação online, chave móvel digital, adiram, porque para além de poderem pedir um crédito no Montepio Crédito, tem muitas outras possibilidades. Desculpa, Ricardo, achei por bem. Não, eu agradeço bastante, porque eu sou fã da chave móvel Eu também só digital. queria dizer que, peço desculpa, que o comecei a usar há relativamente pouco tempo, até por influência do João. Tive que tratar de umas coisas pessoais da administração pública. Aderi há pouco tempo, mudou a minha vida. Infelizmente, nem todas as plataformas são como o MyCreditTech e infelizmente nem todas aceitam, porque quantas mais aceitassem, melhor seria a nossa vida.
Claro. Muito obrigado. É um processo verdadeiramente simples e, do seu ponto de vista da segurança e do seu ponto de vista até da experiência, é fantástico. E, portanto, o outro ponto para nós no âmbito da jornada era a identificação, sabendo de antemão que tínhamos um trade-off complexo aqui, que é ser uma plataforma segura nos processos de identificação, ser uma plataforma que permite várias formas de identificação, sem perder com isto aquilo que é a escolha do próprio utilizador, desse processo de identificação, e a experiência que gostaríamos que fosse a melhor, mas como em tudo tem trade-offs, entre aquilo que é a melhor experiência e os níveis de segurança que queremos atingir. Depois, o que é que nós achamos que era fundamental? Achamos que todo este processo tinha de ser um processo que, independentemente de ele ser digital, em toda a jornada, até o momento da decisão, eu deveria ter a possibilidade de ser assistido por um operador, ou seja, ser assistido por um humano. Independentemente, porque nós detectamos que, por muito que seja digital, há pessoas que ainda não são totalmente digitais e, portanto, achávamos que devíamos ter sempre presente, até ao momento da decisão, um humano para ajudar o utilizador no processo. Para além disso, tivemos mais um objetivo, que foi, isto não pode ser apenas uma plataforma mobile, isto não pode ser apenas uma plataforma desktop, isto tem que ser uma plataforma interoperável nos vários suportes. E, portanto, eu hoje posso começar um telemóvel, abandonar o processo e ir para um tablet, abandonar o processo e ir para um desktop e fazer isto de acordo com o meu contexto. Porque, por exemplo, eu posso começar numa estação do metro, por fazer simulações, depois a seguir eu tenho que fazer o upload do meu cartão de cidadão à chave digital, se calhar eu já quero fazer no escritório onde eu estou a utilizar o meu desktop para escrever alguma informação e depois o meu telemóvel para fazer a captura do documento de cidadão, mas a seguir eu já quero colocar documentos e, portanto, toda a documentação é documentação eletrónica, sejam os recibos de vencimento, sejam outra informação, seja uma solução que nós estamos a fazer e que solicitamos ao nosso provider, à Infosistema em concreto, que disponibilizasse para nós, que é a captura automática do cartão de cidadão. Desculpa, a captura automática do IRS. Captura automática de declaração do IRS é verdadeiramente, nós somos das muito poucas entidades como instituição financeira de crédito que permite esta experiência ao utilizador. O utilizador, através dos consentimentos que nos dá, entregar e registar, inserir na plataforma o código de validação do IRS, assim como o seu NIF, que sendo o NIF do primeiro titular, nós criamos as condições através de uma robóticazinha que qualquer um de nós poderá explicar com relativa facilidade, replicar o movimento humano e o comportamento humano. Vamos buscar a declaração de IRS automaticamente sem que o cliente se tenha que preocupar. Portanto, todos esses processos são processos de inovação, são novos, a maioria das instituições não os colocou, e fazemos isto sempre numa perspectiva daquilo que é a melhoria da experiência do cliente, garantindo níveis de segurança ao utilizador. Por fim, quando o processo é aprovado, ou seja, a proposta de crédito, o pedido de crédito é aprovado, todo o processo de assinatura é totalmente eletrónico. E, portanto, o cliente vê o contrato de crédito, visualiza o contrato de crédito, faz aquilo que se define scroll down, ou seja, preenche, vê, pode parar para ver, para ler, para analisar, retirar dúvidas que tiver, contactar o Monte Crédito sobre essas dúvidas e quando estiver preparado para assinar, informa que está preparado para assinar, ou seja, clica no botão assinar, recebe um código por SMS, um chamado One Time Password, ou seja, um código que é transmitido de forma segura e encriptado para o telemóvel que fidelizou no início e que nos comunicou, coloca esse código e tem o contrato assinado e fica de imediato com uma cópia eletrónica, usar este termo, cópia eletrónica do contrato, para que em todo momento que precisar de consultar o contrato tenha. Boa, boa. E por fim, já agora só uma Diz. nota. João, deixa-me só dizer-te mais uma coisa, que verdadeiramente foi um objetivo fundamental também para nós. Nós sempre dissemos que tão simples como contratar, deve ser muito simples descontratar. Brincávamos com esta linguagem. E por isso é que nós somos também a única instituição, que eu saiba, até há bem pouco tempo, instituição financeira de crédito, que tem a possibilidade do cliente, até 14 dias após a assinatura do contrato, de acordo com o enquadramento legal, ir à plataforma e cancelar o contrato, revogar o contrato imediato, sem qualquer justificação, porque também não tem que dar qualquer tipo de justificação, mas pode fazê-lo
de forma eletrónica, sem qualquer dificuldade e com a naturalidade de poder estar a contratar e, ups, não era bem isso que eu queria, então vamos revogar de imediato. Ok. Excelente walkthrough. Eu tenho várias questões, mas vou se calhar começar por aquela que me parece mais óbvia. Uh, o MyCredit Tech não foi lançado agora recentemente, mas é um projeto que certamente teve bastante tempo de incubação e pensamento, e que eu acho que muda radicalmente a visão do processo de crédito para o cliente, obviamente, mas certamente também para todas as equipas do Montepio Crédito, que vão desde a parte operacional até à parte de vendas, até à parte de marketing. Mas certamente que foi aqui um misto de um choque com uma sensação de progresso. Quais foram os principais desafios que tiveste ao longo da criação deste produto? E agora que já está tangível num website e a funcionar, está terminado ou o que é que há mais a fazer? Ok. Os desafios foram francamente grandes a diferentes níveis e nós fizemos tudo como manda a tarimba, como se costuma dizer. Nós criámos os nossos processos de design thinking, ou seja, os nossos processos de design, criámos os nossos processos de service design thinking, ou seja, olhámos para esta lógica e percebemos como é que eu posso reduzir a fricção na relação com o cliente, como é que eu posso reduzir a fricção interna. Trouxemos pessoas, trouxemos clientes, trouxemos parceiros à conversa, às nossas sessões de design thinking, às nossas sessões de prova, de conceito. Trouxemos pessoas internas da organização do Montepio Crédito em diferentes áreas departamentais, desde as áreas das vendas, de compliance, as áreas legal, as áreas de negócio, de operações, de suporte ao cliente, marketing. Portanto, trouxemos áreas também para nos ajudarem neste processo. Eu diria que a grande dificuldade colocou-se, em primeiro lugar, nós precisávamos de garantir que tudo isto que estamos a fazer tem por baixo uma camada intermédia de ligação com o nosso sistema core, com o nosso legado. E, portanto, esse foi o nosso primeiro desafio. Foi construir essa ligação, todas essas ligações tecnológicas entre o nosso sistema core e o interface que o cliente vê e que contacta, que é o MyCreditech, e garantir que os níveis de serviço e de velocidade de comunicação com essas estruturas funcionava, e mais do que isso, nós conseguíamos perceber o que é que poderia falhar. Portanto, esse foi o desafio mais complexo. O outro desafio mais complexo foi interpretar verdadeiramente o que é que poderia ser a versão beta. Ou O seja, MVP, não é? exatamente, o MVP. Qual é que deveria ser aquele protótipo inicial que nós apresentámos em janeiro ou fevereiro, já não me recordo, deste ano, Normalmente é e que tudo, teve não é? durante 6 meses. Exatamente. E percebemos o que é que daí ia resultar. Sim. Posso dizer que desde o MVP até hoje, o MyCreditech já vai, se não me falha a memória, na 7ª versão. Aliás, já tem essa 7ª versão na Forja, ou seja, a 7ª release da 2ª versão na Forja para poder ser apresentada, e tudo isto porque nós vamos escutando os clientes, vamos percebendo de alguma forma também com a analítica de dados, vamos percebendo qual é que é a experiência que ele tem e vamos tentando fazer melhorias na jornada ao longo do tempo. Como é que é o futuro, como dizias? O futuro passa essencialmente a 2 níveis. Passa por criar ainda mais automação, passa por uma estratégia de inteligência sobre dados, maior ainda do que aquela que nós temos, que ainda é muito básica, e passa por transformar toda esta, não é por transformar, mas por dar ainda mais força a um conceito que desde o primeiro dia, quando o MyCreditech começou no início de 2019, eu dizia que o MyCreditech tem que ser um Lego, e eu monto o Lego conforme o cliente lhe apetece. E, portanto, esse desafio de Lego, que é o desafio de que se eu começo numa etapa e acabo noutra, ou começo numa etapa diferente e acabo noutra etapa diferente, garantindo tudo o que é o compliance a que somos obrigados, garantindo também toda a segurança aplicacional que é necessária,
como é que eu monto esse template, como é que eu monto esse Lego, essa estrutura. E, portanto, essencialmente 3 desafios pela frente. Um desafio de maior automação, 2, um desafio de inteligência sobre dados, 3, um desafio de maior flexibilidade na jornada do cliente, e eu diria que um quarto desafio final, que é olhar para as nossas pessoas, olhar para as pessoas que hoje trabalham no mundo Credit, que hoje ainda desempenham um conjunto de atividades para as quais uma Acreditec no seu back-office ainda não consegue desempenhar de forma automatizada na sua plenitude, e perceber como é que nós vamos desenvolver as competências dessas pessoas para atividades que elas podem criar ainda mais valor do que criam hoje. E esse é um desafio importante que o Montefiqueira tem pela frente e que já está endereçado. E eu iria. Diz. Né? Força, Posso? amigo. Eh, Podes, claro que sim. Ricardo, e aqui, bom, os nossos espectadores estão um bocado envergonhados e não estão a intervir, e eu podia-me esconder neles para fazer as perguntas difíceis. Mas como o Ricardo se está a aguentar muito bem, e aí nos principais desafios estava à espera que patinasse um bocadinho mais, eu vou aqui abusar um bocadinho, Dificultar-lhe a vida, né? dificultar as questões. Vamos a isso. Estavas a falar, eu queria te fazer duas perguntas que me surgiram aqui. Uma tem que ver com o algoritmo que falaste, que era, Uhum. eu penso que nós já tínhamos já tinha um bocado esta informação, que a aprovação do crédito Uhum. dura os 3 segundos, corrijo-me se eu estiver enganado. Certo, Ok, certo. pronto. Pegando um pouco no ponto que estávamos a falar. A decisão, Não, a certo, decisão certo. do crédito, não Não necessariamente a é, aprovação. exato, a decisão, que é à base de um score, não é? Ou seja, exatamente, pronto. Certamente. Que tradicionalmente é feita por uma pool de crédito, não é? Uma equipa que está na agência e que define o risco ou a confiança Certo, de um cliente. Quando estavas a começar na certo. banca, há 30 anos atrás, acreditavas que era possível que isto acontecesse, ou seja, que no futuro próximo conseguíssemos ter uma decisão sobre um crédito pessoal a uma pessoa, com base de Uhum. risco, em 3 segundos, e depois, Acreditava, mas diz, ok, continua. a Segunda segunda pergunta. questão era, tem que ver com a inteligência da estrutura de dados que estavas a falar, que era, se isto Ok. está tão aberto e é tão fácil, não é que tu vais guardar dados privados das pessoas, não é isso, mas uma estrutura de metadados vai acontecer, não é? Não temes que o algoritmo que vais melhorando ao longo dos tempos possa começar, ou seja, aqui a tender para o Dark Force, começa a ser de alguma forma, por exemplo, Certo, certo. discriminatório Perfeitamente. em relação ao Perfeitamente. género, ao extrato social, à raça. Perfeitamente. Pronto, estas são as duas questões que tenho. Perfeitamente. Pá, são perguntas fantásticas, muito Obrigado. obrigado. A primeira pergunta, perguntas fantásticas, até porque são perguntas que eu faço. A segunda pergunta é uma pergunta que eu faço todos os anos na cadeira que eu dou de Internet of Things, para pós-graduação de Marketing e Sales Intelligence na Coimbra Business School. E é a pergunta sempre que eu faço, porque eu dou uma parte da cadeia Internet of Things é ligada com aquilo que é a estratégia de dados, e, nomeadamente todos os processos ETL e os riscos e as oportunidades dos dados. Mas relativamente à primeira pergunta, se eu acreditava há 20 anos atrás que as coisas iam ser assim, sim, acreditava. Sim, acreditava e acredito por várias razões. Primeiro porque, embora eu tenha feito o meu percurso académico e profissional nas áreas de gestão, não necessariamente nas áreas da tecnologia e muito menos nas áreas visionárias que a tecnologia pode trazer. Eu desde miúdo que sou um maluco por ter tecnologia e, portanto, eu ia experimentando tudo o que podia experimentar para conseguir chegar a bom porto e tomar decisões mais rápidas, ou pelo menos ajudar-me naquilo que eu precisava de fazer. E portanto, eu diria que eu estou a concretizar agora o meu sonho de miúdo, que foi, eu sempre achei que a tecnologia era porreira, mas na altura se calhar havia vários dogmas quanto à tecnologia. Vejam, eu formei-me há 30 anos atrás, não é? Quase. E portanto, a malta se calhar achava, aliás, o verdadeiramente que eu queria era medicina. E portanto as coisas são um bocadinho diferentes do que são hoje. Bem, relativamente à segunda questão, sim, é verdade que quanto mais dados nós temos que permitam ser injetados num modelo de decisão, maior é a probabilidade de, com ML, ou seja, com Machine Learning, nomeadamente com Machine Learning com algum nível de autonomia, nós consigamos obter resultados que podem ser verdadeiramente
perigosos, se quisermos, no contexto em que nós discriminamos demais. Aliás, eu nas aulas costumo dar o exemplo do setor automóvel, por exemplo, e do setor dos seguros. Quanto mais temos um seguro que está pendurado àquilo que é a forma como eu conduzo, colocam-se questões claras relacionadas com a discriminação do preço. E se o resultado é o preço, então claramente eu vou começar a trazer se calhar pessoas a um universo que eu hoje não traria, mas vou estar a excluir pessoas que hoje eu coloco porque o preço torna tão, tão elevado por via do seu comportamento da condução, que para todos os efeitos eu estou a excluir um conjunto de pessoas. E será que isso é legítimo ou não é legítimo? E portanto, quando temos os modelos de preço ou os modelos de serviço a responder diretamente por via da resposta preditiva, até prescritiva dos algoritmos, eu diria que temos que colocar aí alguma inteligência humana e alguma descrição humana para filtrar um pouco o que é que se sai daí. E, portanto, tenho esse receio? Tenho, claro que sim. Mas eu acho que ainda estamos um bocadinho longe disso acontecer. Oh, Ricardo, Pelo menos naquilo que é a nossa atividade. e tu achas que, olhando, está suficientemente disseminado hoje em dia aquele documentário da Netflix, do Social Network, em que muitas pessoas Certo. ficaram com uma noção mais tangível da quantidade de dados que produzem e que são recolhidos delas e que são, no fundo, a monetização de muitas das empresas, porque não há nada é de borla. Mas é interessante também perceber que a banca em si está a fazer um caminho parecido, ou seja, vou desafiar aqui que quando nós falamos em PSD2, eu sei que isto se calhar é um termo que não diz muito às pessoas, mas é a possibilidade de ter, no fundo, corrijo-me se eu disser algum disparate, mas a possibilidade de ter os meus dados bancários interoperáveis entre bancos e, no fundo, permitir desplotar ações nas minhas contas de um banco X no banco Y e vice-versa. E também a disponibilização de um conjunto de dados através da AMA, sobretudo da Segurança Social, e os acessos robotizados ao meu IRS. Portanto, está-se aqui a criar no fundo, um layer de acesso a dados que eu concedo ao meu banco ou à minha entidade financeira recolher sobre mim, não sendo muitas vezes claro, ponto 1, que dados é que eu estou a ceder com aquele clique, e ponto 2, essencialmente, o que é que o banco vai fazer com esses dados e como é que ele vai lidar com esses dados. O que é que me tens a dizer sobre isto? Achas que que isto não imporia ao banco a necessidade de ser muito mais transparente em que dados recolhe, para que é que os usa, como é que os vai usar, como é que isto tudo bate com a privacidade dos clientes quando os algoritmos estão cada vez mais avançados e a comer mais dados sobre nós? Ok, João, eu acho que há aí duas questões que têm que ser interessadas. A primeira são os dados, a segunda é a construção do algoritmo. E, portanto, são duas realidades um bocadinho diferentes. Uma realidade já bem regulada, outra realidade que está a ser discutida em sede da União Europeia. Aliás, eu faço parte a representar Portugal no contexto da Associação das Empresas de Crédito Especializado. Faço parte na LISEUROPE como expert numa estrutura que está a pensar aquilo que pode ser o impacto na legislação e o que é que tem que ser alterado quando começarmos a olhar para EML e a inteligência artificial. Mas voltando à primeira questão. Eu diria que Portugal e a Europa toda, na sua plenitude, já não tem razões, ou já não existem razões absolutamente nenhumas, para que não haja uma transparência da forma como os dados são coletados e da forma como os dados são tratados e qual é a finalidade do tratamento desses dados. Eu falo isto pelo Montepio Crédito e falo isto pela maioria dos bancos em Portugal, onde não há qualquer tipo de incentivo para que não haja este nível de transparência. Até porque, por várias razões, até porque as coimas são brutais, os clientes cada vez estão mais atentos
E, portanto, processos de violação de dados são processos que, quando são propositados, ainda por cima, quando existem gafes claras na preparação e no design de todos esses processos de captura e tratamento de dados, claramente as organizações não estão a fazer um bom trabalho e não há razões para que isso aconteça. Essa é a minha visão e acho que os bancos os bancos e instituições financeiras de crédito em Portugal estão suficientemente elucidados sobre isso e fizeram todo um trabalho nos últimos anos, desde a implementação do segundo Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou aquilo que denominamos Regulamento RGPD. Portanto, não há razões para que isso aconteça. Agora, a segunda pergunta é, mas afinal como é que eu cozinho esses dados todos, não é? Portanto, eu posso fazer... Não, Eu não sou muito bom em culinária. Mas se o facto de eu estar, por exemplo, a dar acesso aos meus movimentos bancários do meu banco, em que medida é que eu sei ao certo que dados daqueles são usados para o cálculo do meu score, não é? A questão que se coloca, exatamente, a questão que se coloca aí é mesmo essa. Como é que eu cozinho aqui e de alguma forma... Vejamos o seguinte, é verdade que, João, e tu tens razão num ponto de vista, que é, há um conjunto de dados e as pessoas sabem que dados é que eu estou que está a ser recolhida dela, pessoa, sabem de uma forma geral que esses dados têm uma finalidade de decisão de um processo de crédito. O que elas não sabem verdadeiramente é qual é que é o peso que cada um dessas rubricas de dados teve e que tipo de tratamento é que teve para se chegar a uma conclusão final. Essa Para mim sim e para outros clientes. é a grande questão. Não percebi. Para mim e para outros clientes. Perfeitamente. Para mim e para outros clientes. Agora, sim, aí reside uma black box, claramente, como a maioria dos algoritmos são black box, por enquanto. E por isso é que se colocam aqui as questões no âmbito do trabalho que a União Europeia está a fazer, de perceber qual é que como é que se mitigam os impactos e os riscos inerentes a essa black box, ou seja, se está do lado de quem desenvolveu a black box, se está do lado de quem utiliza a black box, ou seja, as instituições financeiras de crédito, ou seja, se está do lado de quem utiliza os algoritmos, quem desenvolve a algoritmia, de quem injeta os dados para essa algoritmia, afinal onde é que estão as responsabilidades, no fim do dia, quando, atuando no contexto das responsabilidades, quando eu crio um mal a alguém ou a algum património. Agora, eu diria que isso é o que me preocupa. Não é necessariamente na captura dos dados no contexto europeu que me preocupa, sinceramente. O que me preocupa é como é que eu vou utilizar e para que é que eu vou utilizar esses dados. Essa é a questão que me preocupa atualmente. Eu acho que respondendo à questão do Aníbal era esta. Claro que sim. Estamos a aproximar-nos da nossa hora, mas eu queria te lançar ainda uma última questão que tem a ver com esta dicotomia máquinas, automação e humanos. A banca é das maiores empregadoras, é dos setores que são maiores empregadores a nível da economia. Isto penso eu que não será estritamente só em Portugal, mas no mundo. Muito da estrutura de custos atual da banca é exatamente recursos humanos. Recursos humanos esses que desempenhavam funções que foram sucessivamente acabando, fruto de não só da transformação digital, mas também consequente na sequência de mudanças de padrões de consumo. Hoje as pessoas, a maior parte dos jovens, já não se deslocam a nenhuma agência, não é? E levantas aqui um problema, que é quando falamos, e falaste no início, de dar a possibilidade às pessoas de fazer trabalho de valor acrescentado, como é que nós explicamos à pessoa que esta noção de valor acrescentado em ponto 1 não é igual e vai mudando de ano para ano e cada vez mais rapidamente o valor acrescentado há 5 anos atrás não é o mesmo valor acrescentado hoje? E como é que nós encontramos valor acrescentado que vale a pena ter humanos quando tudo o que olhamos à volta, de uma forma ou de outra, conseguimos automatizar? Sei que vocês estão a ter uma estratégia nesse aspecto, no fundo, de ação nos recursos humanos, mas se calhar não falo só do Montepio Crédito, falo mais geral. Como é que olhas para isto?
a grande questão aqui coloca essencialmente na velocidade com que tudo vai ocorrer. Porque nós falamos destas questões do imbalance, ou seja, do não balanceamento que existe entre a evolução da tecnologia e a evolução das competências, ela não está suficientemente balanceada e, portanto, o que significa que, mesmo até há um tempo atrás, embora a velocidade da tecnologia seja elevada, nós estávamos a conseguir criar novas oportunidades ou novas funções ou novas atividades ou novos conhecimentos que advinham desta evolução tecnológica. A questão que se coloca é que esta curva de evolução é cada vez mais rápida na tecnologia e não consegue ser tão rápida na criação de novas oportunidades. E, portanto, claramente é por essa razão, mas isso estava uma discussão longa que tem a ver com o rendimento único universal, ou básico universal, e eu sou adepto de que essa solução exista, porque claramente nós vamos ter vamos ter muita gente que vai ter dificuldades daqui a uns anos em conseguir se adaptar e conseguir ser produtiva naquilo que é o conceito de produtividade que nós temos hoje. Que isso era uma questão que eu também vos queria transmitir. Porque acho que os conceitos de produtividade e criação de riqueza vão ter que mudar. E os próprios humanos têm um ritmo de adaptação que é muito mais lento do que é o progresso das máquinas e da tecnologia. Portanto, exatamente. É inevitável, não é? Isto vai acontecer. Há uma inevitabilidade que tem elevado nível de probabilidade, por isso aqui é quase que inevitável, porque essa velocidade realmente é totalmente diferente. A tecnologia está a evoluir a um ritmo, eu diria que de alguma forma, quase que superior à lei de Moore, e a lei de Moore para nós já era bastante fundamental, face àquilo que é a evolução da capacidade das organizações e das pessoas se transformarem e conseguirem aproveitar essa onda, se quisermos, e surfar essa onda, como dizias. Ricardo, agora, deixa-me-te, sim. achas o mesmo? Ou seja, eu percebo esse ponto que tu e o João estavam a falar. De facto, tudo o que é tecnológico avança muito mais depressa que as pessoas, isso é óbvio. Sim. Mas achas que a distância é da tecnologia para as pessoas é a mesma do agora e dos últimos 10 anos para pessoas como a... Ok, então... Claro que não. A questão que se coloca... Não, claro que não. A questão que se coloca é que há 20 anos atrás a evolução da tecnologia ou a evolução tecnológica tinha um ritmo elevado já, mas nós estávamos a conseguir apanhar a seu tempo aquilo que são as oportunidades dessa evolução tecnológica e criaram-se novas oportunidades, criaram-se novas funções, novas formas de trabalho, criaram-se novas relações com a vida profissional e criaram-se novas competências. A questão que se coloca neste momento é que a velocidade com que essa evolução tecnológica está a avançar é ainda mais rápida e quase que exponencial face àquilo que nós conhecíamos há 5 e 10 anos atrás. Sim, e, portanto, o imbalance vai ser maior. Os millennials inventaram a profissão youtuber e influencer, quer dizer, sinto que há aqui uma diferença, e a geração Z ainda, que se comprova ser a mais formada de sempre, que com mais cursos superiores e etc. Penso que, ou seja, a Mas há uma distância... diferença aqui, Aníbal, desculpa interromper, mas há uma diferença grande. Nós há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, atuámos sobre as bases do trabalho repetitivo, Certo. ok? Sobre as fábricas, sobre os trabalhadores fabris, atuámos uma boa parte sobre isso através daquilo que é a indústria 4.0 Certo. ou 3.0 na altura, que era a automação da indústria, essencialmente, ok? Atuámos pouco nos serviços, portanto, atuámos pouco naquilo que era o chamado colarinho branco, atuámos no camisa azul. Okay? Agora, a questão que se coloca, que nós estamos a fazer agora, com a evolução tecnológica, é que nós estamos a atacar claramente o colorinho branco. E, portanto, nós estamos a atacar tudo aquilo que são os trabalhadores do conhecimento. E, portanto, já conseguimos atacar os trabalhadores de camisa azul, se quisermos, não é? Na prática, as pessoas do chão de fábrica, as pessoas das engenharias Sim, o que setor estão nas automóvel é um exemplo disso, né? Claro. do Estado Móvel é um dos melhores exemplos disso. E estamos a atacar tudo que são as áreas dos transportes. Vejam o seguinte, a primeira área, ou melhor, o primeiro segmento dos transportes que vai ser atacado pela autonomia dos transportes autónomos vão ser a quantidade de condutores de caminhões.
vai ser a área do transporte de caminhonagem. Mais uma vez o E setor veja, e automóvel nos vai Estados Unidos isso ser- representa, se não me falha a memória, 10% da população, ou 9% da população, já não me recordo. É assim uma coisa monstruosa. E, portanto, isso vai ser uma disrupção brutal. Agora, mas para além disso, hoje nós temos a capacidade de fazer edição de conteúdos via máquina. certo. Qual de nós sabe que quem assina aquele artigo é mesmo aquele que assina? Isso não foi a máquina através do poder cognitivo que fez Ou que através do fez ou que cognitivo, editou. ou que indicou, ou que melhorou, ou que Melhorou. enriqueceu o artigo. Certo. Claro, Não é? claro. Quem é que acha quando eu estou a fazer uma conferência telefónica e alguém não tem a cara, como agora Aníbal, por exemplo, se eu estou a falar com um robô ou estou a falar contigo, Aníbal? Não sei, Olha, não é? ainda bem que falas Qualquer um de nisso. nós. Eu vi um vídeo no YouTube, e isto é real, depois nós podemos partilhar. Eu vi um vídeo no YouTube de um, de um rapaz que trabalhava numa empresa nos Estados Unidos, como é óbvio que esta coisa só acontece nos Estados Unidos, em que ele, durante uma semana, teve a trabalhar sobre a automação das videoconferências. E ele, Certo, na semana seguinte, teve em várias calls, ou seja, ele automatizou vídeos, teve em certo, várias calls em que dava resposta, e ninguém deu por nada. Na terceira semana, ele admitiu, e todos os colegas dele, aquilo era uma empresa de conteúdos, de criação de conteúdos. certo. Pá, e então ele foi, levaram-no ao pedestal porque ele conseguiu fazer durante uma semana inteira a automação de calls, de conferências, e que É ninguém deu isso, por nada. é isso. Claro, claro. Mas, Por mas isso, aqui por levanta, isso é que eu digo, dizer, vamos ver como é que as coisas vão correr daqui para a frente. aqui levanta-se a questão temos que acabar, portanto eu queria tentar acabar aqui com uma réstia de esperança para a humanidade, não é? Porque de facto vemos que cada vez mais nós achamos que o que fazemos não pode ser automatizado até ser, e portanto o que é que tu vês, Ricardo, como o papel do ser humano para a próxima década, já que não é possível ver para lá disso, mas achas que vamos entrar aqui num caminho negacionista e de paragem de progresso, ou vamos conseguir encontrar algum tipo de papel para o humano neste futuro sem parar o progresso? Ah, antes de eu dar a resposta, deixa-me dar-te aqui uma. Esperança. Há um livro que eu li, há um livro que eu li há pouco tempo, pá, aí há 3 meses, de uma pessoa que se chama Kai-Fu Lee, e o livro chama-se AI Superheroes, se não me falha a memória. E o livro aborda muito estes contextos do AI. Espera aí, deixa-me ver. Desculpa lá estar de costas, é? Isso é mesmo uma biblioteca. Aqui, achavas que não, não? Achava que isso Aqueles era. fundos inteligentes. Olha, eu não é que eu tenha que fazer promoção ao senhor, Sim, mas o livro é este. boa. Ah, e o que é que ele diz, de alguma forma, e que de alguma forma também é a minha opinião? Claramente nós caminhamos para um momento onde o poder das máquinas, no sentido da sua capacidade cognitiva, vai aumentar até entrarmos numa lógica da chamada General Artificial Intelligence, mas nos próximos anos ainda estamos muito longe disso. A questão que se coloca é que, por exemplo, ele dá um exemplo, que é o exemplo que eu também gostaria de dar, porque é aquilo que de alguma forma me aproximo. Olhamos, por exemplo, para a medicina e para os médicos. E a mesma coisa se coloca, por exemplo, nos serviços financeiros nesse contexto. Na prática, os médicos hoje têm um papel fundamental na avaliação e diagnóstico, mas muito pouco exercem o papel de proximidade, de suporte e de alguma forma de empatia com a relação com os seus pacientes ou com os seus clientes, neste caso. E, portanto, o que vai acontecer num futuro muito próximo, nos próximos 10 anos nós vamos assistir a isso, é a capacidade da máquina poder suportar todo esse processo diagnóstico ao médico, portanto, o médico ter um diagnóstico muito mais fundamentado, com base em a identificação de padrões ou a utilização de padrões que permita, através da máquina e da inteligência artificial, obter diagnósticos mais precisos, e deixar o médico naquilo que é o papel de que muitos anos o médico também praticou e que de alguns anos para cá, há umas décadas deixou de fazer, que é a proximidade, a conversa, a empatia, a percepção do espaço à volta, o contexto das pessoas. É esse o papel do médico. O médico será cada vez mais um psicopedagogo, se quisermos, um
uma pessoa que nos consegue perceber do que propriamente uma pessoa que nos atende para nos dizer qual é o nosso diagnóstico ou para nos mandar fazer um conjunto de exames dos quais o resultado ele tem que analisar. E, portanto, a mim não me parece que os próximos 10 anos sejam uma questão, mas também parece outra coisa. Parece-me que nós vamos ter que olhar um pouco para as nossas vidas e saber segmentar bem o nosso tempo. Tornarmos mais produtivos, que é uma coisa que nós, principalmente em Portugal, somos muito pouco produtivos no contexto de sermos capazes de estar focados numa determinada atividade, mas saber aproveitar os tempos em que nós estamos a trabalhar. E eu vejo isso para mim. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de trabalhar. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é trabalhar. Mas claramente começo a perceber que estou a ser fortemente ameaçado na minha forma de estar e tenho que saber fazer outras coisas. E, portanto, não basta só saber ler, que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas se calhar há outro tipo de coisas que eu tenho que saber fazer e que durante muitos anos não aprendi a fazer. E nesse sentido, e para fecharmos com o que nós chamamos, e hoje vai ser o nascimento do nosso Automation Challenge final, que vai nessa linha, ou seja, vai na linha de partilhar com a nossa audiência formas interessantes de aprender mais sobre isto e de abrir a mente em várias perspectivas, e a te pedir um autor ou uma referência que aches que vale a pena a nossa audiência seguir, um podcast que ouças e que recomendes, e um livro. Não sei se aquele que já Exato, mostraste ou... o Ricardo já se antecipou nesse ponto, né? Mas pronto. Agora tem direito a um segundo crédito. Exato. Ok, para quem o livro, para quem quiser conhecer verdadeiramente a história dos serviços financeiros e perceber tudo o que aconteceu na crise financeira, ou durante a crise financeira, e perceber o que é que os ensinamentos da crise financeira nos diz para aquilo que possamos estar a atravessar nos próximos tempos, ou possamos vir a atravessar nos próximos tempos, eu diria que vale a pena ler um livro que é O Fim da Alquimia, do ex-governador do Banco Central em Inglaterra, que há de estar... Deve ser grosso, deve ser grosso. Opa, acho que é isso. Se não, se era uma coisa... Para quem quiser, já sabe. É assim. Ok. Ok. Boa. Este é o livro. Leitura pesada, Ricardo? Não. Não, leitura que... não é a mesma coisa que ler o Kai-Fu Lee, mas não é uma leitura técnica. É isso que eu quero transmitir. Okay. Portanto, se pesado era técnico, não é. Marvin King faz um trabalho extraordinário de escrita e, portanto, é um livro que vale a pena ler. Assim como vale a pena lerem, por exemplo, o Value Web, do Chris Skinner. Esse outro livro fantástico que fala sobre a economia dos dados no âmbito dos serviços financeiros. Ok? Boa. Agora, podcast. Eu não sei se comecei a ouvir. Não sei se és fã. Hã? Não sei se és fã de ouvir podcasts. Eu ouço podcasts, dependendo, eu ouvia mais podcasts quando estava a conduzir, por exemplo, do que ouço hoje. Por exemplo, o facto de não estarmos em confinamento complica um pouco a audição de podcast, mas há essencialmente um podcast, e se falamos sobre automação, que é isso que está aqui em causa, acho que vale a pena enunciar. Há um podcast muito interessante sobre a AI do MIT, que vale a pena ouvir, seja o MIT Lab, seja o MIT AI, okay. Vale a pena ouvir porque traz sempre malta muito interessante para falar sobre os temas da AI, sobre os impactos da inteligência artificial. Portanto, não é aquela perspectiva do MIT Education, é MIT Review, ou seja, MIT Revista, e é muito interessante o trabalho que eles estão a desenvolver. Portanto, basta procurar MIT AI ou MIT Lab, e já encontram um conjunto de informação muito interessante nos podcasts. Boa. E um personagem ou uma personalidade que acho que vale a pena seguir? Eu acho que vale a pena seguir o que Chris Skinner escreve. Chris Skinner escreve todos os dias, desde há vários anos para cá. Chris Skinner foi um homem da tecnologia, que tem 30 anos de tecnologia ou mais, e que passou pelos períodos da tecnologia em que a tecnologia era x86,
ok? Até à tecnologia que é hoje, e sempre nos serviços financeiros. E é uma pessoa, é um fã do mercado asiático também, e do Alibaba, por exemplo. Ele próprio diz que ele é um fã da forma como o Alibaba foi sendo desenvolvido e como a Tencent foi desenvolvida, mas é um homem que não olha para os serviços financeiros no âmbito da tecnologia de uma forma tão disruptiva, na perspectiva em que, disruptiva neste contexto, ou seja, coloca-se também do lado daquilo que são os aspectos que os serviços financeiros têm que cumprir ao nível de regulação e das imparidades no sentido do imbalance que existe entre os newcomers e aqueles que hoje em dia estão já há muitos anos dentro do mercado. E, portanto, vale a pena, porque ele todas as semanas consegue, aliás, todos os dias consegue trazer informação nova para o setor. Segues ele no Twitter ou noutra plataforma? Não, Ele tem um blog? leio diariamente as mensagens que ele, o cast que ele faz no site dele Ok, e que ótimo. envia por e-mail, através da email list dele. Boa, portanto aqui temos um grande survival kit para entender os financial services É verdade. atuais, o passado, onde é que estamos e para onde é que vamos. Portanto, 2 livros, um podcast e uma personalidade a seguir. Ricardo, obrigado por esta quase hora e meia de conversa. Foi Obrigado. extraordinário. Aníbal, queres fazer as honras de fechar esta sessão? Sim, compete-me dizer a frase mais dita pelos millennials, não é? Que é os call to actions, que é o like no... Sabes que eu também sou um millennial, só Sei, que mas estou tu disfarçado estás neste ali corpo na velho. fronteira, tu és... Eu também, estou muito disfarçado com o Milênio também. Mas pronto, eu queria era pertencer à Z, que acho que é mais, lá está, acho que é a melhor de todas. É sempre a seguinte, é como o iPhone, o E o próximo é próximo sempre melhor. melhor. É verdade. Na prática somos todos iguais, mas o nome muda e o branding ajuda a vender. Certo. Mas as caixas Mas mais força, pequenas né? e é mais ecológico e portanto Exato. fica bem na fotografia. Bom, sigam-nos nas redes sociais, é o normal, principalmente no YouTube, que é onde vai ter a maior plataforma para este podcast, onde tem suporte de vídeo. No Spotify e no podcast, aquela aplicação da Apple vai ter o suporte só áudio, que também certamente será interessante para quando voltarmos a desconfinar, ouvirem no trânsito. Ou para aquelas viagens entre a casa de banho e a cozinha. Certo, engraçado. Aquelas longas viagens que fazemos hoje em dia. Mas a malta está a tomar um pequeno almoço que se tornou hábito ultimamente, também fica a dica. Like, os comentários, feedback para melhorarmos episódio após episódio. Resta-me agradecer ao Ricardo, foi sem dúvida uma conversa super interessante. Falámos da banca e aprendemos como é que foi a banca nos últimos 30 anos, mas falámos em muito mais coisas. Vamos ter já o próximo episódio na próxima quinta-feira às 11, para quem vai acompanhar live. Para quem segue o podcast em diferido, estará disponível depois disso. E será uma conversa sobre a automação na administração pública, portanto não percam. Foi um Automation Talks com o João Fernandes e com o Ricardo Ribeiro, powered by Doc Digitizer. E produção Aníbal Cunha e Raquel Tavares. Agradecer à Raquel Muito prazer. por Obrigado, João. Obrigado, Raquel. Foi um fim de tarde fantástico, posso dizer. Muito obrigado a todos Muito obrigado. que assistiram ao nosso live. Obrigado.